Olá, 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 boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Como estamos? Todo mundo voltando das férias? Eu não sei se a minha internet está muito boa, eu espero que sim. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente tratar dos assuntos de hoje. Eu estou meio desfalcado aqui porque eu geralmente trabalho com duas telas aqui em casa e a minha telinha auxiliar foi de arrasta para cima. Aí agora eu tenho que trabalhar com uma tela só. Então, vamos lá me apresentar aqui. Não sei, acho que tem alguns aí que são do curso anterior ou são só alunos novos. Depois eu fico sabendo sobre isso. Estão enxergando a minha tela direitinho aí? Sim, Sim. Obrigado, Pedro. Bom, pessoal, o nosso tempo é curto, né? A gente tem um período por semana aí para ver um caminhão de conteúdos. Então a gente vai priorizar aqueles que mais aparecem na prova do Enem, né? Estatisticamente, assim, aqueles que são mais relevantes para a gente estudar. Quem quiser me seguir no Instagram também, já deixei aí o meu arroba, daí se quiser dar uma forcinha lá, acompanhar o meu trabalho, eu coloco algumas postagens sobre assuntos de física, coisas de família também, mas eu coloco mais coisas de física lá. Então, hoje a gente vai começar com eletricidade, especialmente com a parte de eletrodinâmica. A eletricidade, ela se divide em três partes, né? Vocês já devem ter visto na escola a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Do que trata a eletrostática? A eletrostática fala de portadores de carga elétrica em repouso. Lá a gente estuda os processos de eletrização, os conceitos de força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, energia potencial elétrica, trabalho da força elétrica, coisas desse tipo. Em eletrodinâmica, a gente vai estudar os portadores de carga elétrica em movimento, mas não é um movimento qualquer. Porque na natureza, tudo está o tempo inteiro se movimentando. Se a gente conseguisse chegar num nível atômico e olhasse, se eu pudesse, por exemplo, olhar para a porta do meu guarda-roupa aqui, num mundo atômico, ou se eu pudesse olhar para a parede da minha casa, a nível atômico, eu ia enxergar constantemente as partículas em movimento. Só que é um movimento caótico, é um movimento bagunçado. Esse movimento que a gente vai estudar aqui hoje é um movimento ordenado ou organizado de portadores de carga elétrica. Alguém lembra como é o nome disso? Do movimento ordenado ou organizado de portadores de carga elétrica? Isso a gente chama de corrente elétrica. E quando a gente trata de corrente elétrica, né, a gente pode subdividi-la em dois tipos. A gente pode falar na corrente eletrônica e na corrente iônica. Os químicos trabalham bastante com o que a gente chama de corrente iônica. Bom, corrente iônica tem a ver com íons. Quem é que lembra o que que é um íon? Vocês não vão falar comigo, eu sei, eu pergunto e eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, né? Um íon seria um átomo que tem ele é desequilibrado eletricamente. Quem são os portadores de carga elétrica de um átomo? São os prótons e os elétrons. Então, o íon é aquele que tem o número de prótons desemparelhado do número de elétrons. Pode ter mais prótons do que elétrons, pode ter mais elétrons do que prótons. Sendo assim, a gente tem íons positivos e íons negativos. Um íon positivo é aquele que tem carga líquida positiva, ou seja, um déficit de elétrons. Já um íon negativo é um cara que tem excesso de elétrons. Como é que a gente pode chamar também um íon positivo? A gente também pode chamá-lo de cátion. E um íon negativo a gente também chama de ânion. Imaginem o seguinte, tá? Eu pego um aquário e encho de água pura. Água pura. Aí eu pego uma bateria, pego um cabinho que nem aqueles de fazer chupeta no carro, assim, ó. Pego um polo, que é o positivo, e toco para dentro da água. Água pura. Pego o polo positivo e toco dentro dessa água aí, depois eu enfio as mãos na água. Vocês acham que eu vou levar choque na água pura? A resposta é provavelmente não.
Porque a água pura é um péssimo condutor de eletricidade. A água pura. Ah, senhor, uma vez eu coloquei as mãos na pia de casa ali, tomei um choquezão. Tava, sei lá, a cafeteira ligada, sei lá, tomei um choque ali. É que a água da torneira não é uma água pura, ela tem sais minerais, tem íons ali dentro também, cloro, outras coisas mais, né? E isso a torna, então, condutora. Então imagine que nesse meu aquário com água pura, eu pego agora um punhado de sal de cozinha e jogo ali nesta água. O sal de cozinha, se vocês lembram lá da química, ele é composto, digamos assim, de NaCl. Essa é a fórmula dele ali, fórmula química do sal, NaCl. E quando eu jogo ele na água, ele se dissocia. A parte Na se separa da parte Cl. E o Na termina positivo, é o Na+. E já o Cl fica um Cl-. Um fica com um elétron roubadinho do outro ali. Nesse caso, quando eu jogo, então, esse sal na água, com dois eletrodos ali, um positivo e um negativo, os íons negativos migram para o lado positivo, né, para o eletrodo positivo. E os íons positivos migram para o eletrodo negativo. Então, eu criei agora um movimento ordenado desses íons. E é isso que a gente chama de corrente iônica. Os químicos trabalham bastante com isso. Os físicos dão mais atenção para a corrente eletrônica. O que é a corrente eletrônica? É a corrente que acontece especialmente em metais. E os metais, eles são repletos, a maioria deles, né, de elétrons livres, que são elétrons que têm bastante mobilidade. Então, os físicos trabalham com a corrente eletrônica, certo? Estabeleço ali, ou eu conecto, por exemplo, um pedaço de metal que é um bom condutor nos terminais de uma bateria, e eu percebo que ali vai aparecer um fluxo de elétrons num sentido preferencial. E esse fluxo é o que a gente chama, então, de corrente elétrica. Mas como é que a gente faz para estabelecer uma corrente elétrica? Como é que a gente consegue criar corrente elétrica? Bom, para isso eu preciso de algumas condições. O primeiro é que eu tenho um circuito fechado para que os elétrons consigam fazer uma voltinha no meu caminho, né? Então tem que ser um circuitinho fechado. E esse circuito não pode ser de um material qualquer, ele tem que ser de um material condutor. Além disso, nos terminais do meu circuito, eu preciso estabelecer uma diferença de potencial, que é o que a gente chama de DDP, que nem eu coloquei ali em cima, ó. DDP, aparece aqui para vocês. Diferença, opa, passou demais. Diferença de potencial. Quando eu conecto os terminais desse circuitinho nos terminais da minha bateria, eu tenho em cada terminal um potencial diferente do outro. Um potencial que a gente chama de positivo, aqui no meu desenho, ó, um potencial positivo e um potencial negativo. O positivo não quer dizer que ele seja positivo mesmo, e o negativo não quer dizer que ele seja negativo mesmo. Quer dizer que eles são diferentes. Um tem um potencial maior do que o outro. O mais é o que a gente chama para o maior potencial e o menos para o menor potencial. Aí imaginem agora, eu venho aqui, coloco um eletrãozinho aqui nesse fio, ó. Um eletrãozinho, vocês devem lembrar que ele tem carga negativa. Para onde é que vocês acham que esse eletrãozinho tende a correr aqui no nosso circuitinho? Bom, ele vai ser atraído pelo polo positivo da pilha. Então, para o sentido da flecha verde aqui desenhada, ó, é o que a gente chama de sentido real da corrente elétrica. Ó, flecha verde, sentido real da corrente elétrica. Mas quando a gente resolve problemas de eletricidade, a gente costuma escrever que a nossa intensidade da corrente elétrica, ou que o fluxo da corrente elétrica, é no sentido da flechinha azul, que é no sentido contrário ao sentido real. É o que a gente chama de sentido convencional. Vejam aqui, ó, sentido convencional da corrente elétrica. Então, condições para o aparecimento de uma corrente elétrica, eu tenho que ter um circuito fechado, esse circuito tem que ser de um material condutor, e eu preciso estabelecer nos terminais desse condutor uma DDP. Feito até aqui, pessoal? Quem quiser printar a tela aí, fica à vontade. Depois eu vou mandar também todo esse material aqui para a Michelle. Não vai aparecer as partes escritas, porque usando aqui o Zoom, eu não consigo salvar o meu material, meu PowerPoint escrito, porque eu estou escrevendo com a canetinha do Zoom e não com a canetinha do PowerPoint ou de algum outro programa. Então, as escritas vão aparecer só no vídeo mesmo, que está sendo gravado aí para vocês. Bom, observem aqui nessa figurinha. Eu tenho aqui
um circuitinho e como é que eu posso dizer aqui? Um dispositivo eletrônico chamado de interruptor. Vejam que no desenho da esquerda a lâmpada está apagada. No desenho da direita, a lâmpada está acesa. Aqui eu tenho as fotinhas de vocês ficam bem em cima aqui. Ou, na verdade, só a minha, né? Porque eu até vou fechar isso aqui, porque eu não estou vendo vocês mesmo, e assim eu tenho mais espaço para escrita. Aqui eu tenho uma lâmpada apagada, já que eu tenho uma lâmpada acesa. O que que mudou de um desenho para o outro? Onde que está a diferença? A diferença está aqui, ó. Aqui eu tenho um caminho que está aberto, então eu não consegui estabelecer todas as condições para passagem da corrente elétrica. Já aqui o caminhozinho está fechado, então agora eu tenho condições para passagem da corrente elétrica. A gente pode já falar sobre uma grandeza que vai aparecer nos próximos encontros. Eu acho que a gente consegue falar um pouquinho sobre ela hoje, pelo menos introduzir sobre ela, que é o que a gente chama de resistência elétrica. Quando eu coloco a chave na posição ligada, ao interruptor ligado, a resistência que isso daqui oferece para a corrente elétrica é considerada nula. Não tem resistência aqui, então a corrente flui de barbada. Já quando a gente tem um circuito com um interruptor aberto ou alguma parte aberta no circuito, a gente considera que a resistência naquela região é infinita. E a resistência, o que que ela faz? A gente pode dizer que a resistência, e daqui a pouco eu vou tratar melhor disso, é um limitador, digamos assim, ou uma das suas funções é ser uma limitadora de corrente elétrica. E eu acho que é fácil entender o contexto aqui, né? Que se a resistência for muito grande, no caso infinita, a corrente vai ser muito pequena. Mas muito pequena quanto? Bom, a corrente vai tender a zero, né? Visto que, neste caso, ela será a zero. Visto que o circuito está aberto, então os elétrons não conseguem pular de uma extremidade para outra do circuito. Até em condições específicas eles conseguem, né? Pular em caminho aberto. Mas daí a gente tem que quebrar o que a gente chama de constante dielétrica daquele meio ali. Não é tão simples assim, né? A gente precisa de algumas condições específicas. Então aqui já apareceu o termo resistência elétrica e a gente vai aprofundar nisso daí logo mais. Tipos de corrente elétrica. Como é que a gente pode classificar a corrente elétrica? Uma das maneiras é a gente classificar essa corrente em corrente contínua e corrente alternada. O que que é corrente contínua? Bom, corrente contínua é contínua. Tadã. Corrente alternada é alternada. Olhem as imagens aqui de cima. Uma corrente contínua tem essa característica aqui, ó. Ela assume sempre o mesmo valor e sempre para um mesmo lado do nosso circuito. Ó, tipo assim, a nossa corrente é que ela vai valer sempre o mesmo número. Digamos que ela valha sempre 4. Vai sempre valer 4 o tempo inteiro, nosso problema. Ela não vai alternar, não vai sofrer variação. Onde a gente consegue obter corrente contínua? Em pilhas, baterias, coisas desse tipo aqui, ó. Corrente contínua. O polo positivo está lá, o negativo está aqui, a corrente vai ser sempre para um mesmo lado e sempre de um mesmo valor. Vejam agora a corrente alternada. A corrente alternada varia até um valor máximo aqui para um lado, ó. Vamos botar aqui, ó, máximo, e até o mesmo valor, só que para o outro lado, que eu vou botar aqui, ó, menos I máximo, digamos assim, ó. Então, ela é variável em valor e também variável em sentido. Ela fica alternando, é como se fosse assim, ó. É como se a hora que tivesse um polo positivo, aqui um negativo, aí daqui a pouco aqui vai ser o negativo, aqui vai ser o positivo, daqui a pouco aqui vai ser o positivo e o negativo, negativo, positivo, fica alternando. E a frequência que isso daqui acontece nas nossas casas é de algo próximo a 60 Hz. 60 ciclos por segundo. São 60 trocas desse polo a cada segundo. Tanto é que se a gente filmar uma luz acesa assim com uma câmera bem sensível, parece que a câmera, a luz, a lâmpada, ela acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. Isso porque a corrente ali está alternando. Se a gente conseguisse filmar, né, em 60 Hz. Certinho? Então aqui uma ideia de como a gente pode definir ou classificar a corrente elétrica. Mas, enfim, de que maneira que a gente vai calcular, então, o quanto vale esta corrente elétrica, né? Eu quero calcular a intensidade da corrente elétrica que atravessa uma região de um circuito. Como é que eu faço isso?
eu vou pegar um material que seja condutor e vou, tipo, abrir uma janelinha nele aqui assim, ó. Vou fazer um corte nele aqui para poder observar o que está acontecendo aqui. Vou abrir, tipo, uma janelinha e vou observar como que as cargas estão atravessando essa janelinha aqui. Descobrir a corrente elétrica ou calcular a intensidade da corrente elétrica nada mais é do que fazer a razão entre a quantidade de carga elétrica que atravessou esta secção do condutor aqui pelo tempo que demorou para isso daqui acontecer. Então, este Q aqui que apareceu é o que a gente chama de quantidade de carga elétrica. Quantidade de carga elétrica. Pessoal, peço que se vocês quiserem falar comigo, pode abrir o microfone aí, tá? Pode mandar mensagem no chatzinho que vocês acharem melhor. Quantidade de carga elétrica. O T que aparece aqui é o tempo. E esse I aqui nada mais é do que a intensidade, então, da corrente elétrica que a gente está determinando. Qual é a unidade de medida desse cara aqui? Unidade de medida é uma coisa muito importante para as provas do Enem. Às vezes, com uma leitura da unidade de medida, vocês podem não ter decorado alguma fórmula e conseguem encontrar a resposta porque souberam lidar com isso, né? Com a unidade de medida, interpretar a unidade de medida. Então, como é que a gente, ou qual é a unidade de medida de intensidade de corrente elétrica? Quem é que lembra a unidade de medida de carga elétrica? A carga elétrica, no Sistema Internacional de Unidades de Medida, é expressa em coulombs. E o tempo no Sistema Internacional de Unidades de Medida é expresso em segundos. E esta razão, coulomb por segundo, tem nome. Coulomb por segundo se chama ampere, que a gente representa, né, simboliza com um A maiúsculo. Não é uma abreviatura, tá? É um símbolo. Então, A maiúsculo. Uma regrinha aqui geral, tá, gente? Toda vez que vocês forem representar uma unidade de medida, com um símbolo, vocês devem pensar de maneira geral da seguinte maneira. Se esta unidade de medida ela é uma homenagem a alguém, ela é originária assim de um nome próprio, aí vocês vão simbolizar ela com uma letra maiúscula, mas vão escrever por extenso com letra minúscula. Ampère é um cara. O símbolo de ampere é A maiúsculo, mas quando eu escrevo ampere por extenso, eu não estou falando do senhor ampere agora, estou falando da unidade de medida ampere. Tipo assim, volt. Volt é um V maiúsculo. Tem a ver com o volt, uma pessoa, um cara chamado volta. Então a unidade de medida é V maiúsculo. Mas quando eu escrevo volt por extenso, eu faço com V minúsculo no começo. Newton. A unidade de medida Newton, se eu expressar com um símbolo, é um N maiúsculo. Se eu escrever por extenso, é Newton com letras minúsculas. Então, uma regra geral que só para a gente fazer uma retomada lá dos conteúdos do primeiro ano do ensino médio. Bom, mas pode ser que ele não conte para a gente a carga que passou por ali, mas ele pode nos dizer quantas cargas passaram, não em coulombs, mas em número de elétrons, por exemplo. Aí como é que eu faço para calcular a partir do número de carguinhas que atravessaram aquela secção do condutor? Bom, a gente, ou vocês aprenderam lá no terceiro ano, que a carga de um elétron é igual para todos eles. A carga de um próton é igual para todos eles, e é o que a gente chama de carga elementar. Além disso, a carga de um próton em módulo é igual à carga de um elétron. Essa carga elementar vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, se N partículas atravessarem essa janelinha aqui, ó, a quantidade de carga que vai passar por aqui vale N vezes a carga elementar. Se eu contar que 1.000 elétrons atravessou nessa janelinha, qual foi a carga que passou por aqui? 1.000 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Feito? Então, intensidade da corrente elétrica é dado por quantidade de carga pelo tempo. Muito cuidado, tá? Eu vou criar uma armadilha aqui, ó. Ó, cuidado. Imaginem que o cara conte pra gente lá num problema que numa determinada secção de um fio, aqui num corte de um fio, ele contou uma certa quantidade de carga elétrica, vamos supor que ele mediu ali, ó, 120 coulombs atravessaram essa secção aqui, num tempo de 2 minutos.
Aí ele pede para vocês, quanto foi a corrente elétrica, né, que apareceu aqui em amperes, ó, em amperes. Aí o cara vai lá, eu lembrei, né? O senhor falou que para a gente descobrir o valor do I, é só a gente pegar o valor do Q e dividir pelo valor do T. O cara vem aqui, ó, 120 dividido por 2. Aí ele bota lá 60 amperes. Ele vai lá para os amigos lá, pá, teve uma que eu sabia, muito barbada. Era só dividir lá a carga pelo tempo, 60 amperes, matei a charada. Deu o cara olha no gabarito, fez errado. Tá errado por quê, gente? Tá errado porque aqui eu dividi coulomb por minuto e ampere é coulomb por segundo. Lembrem que 2 minutos correspondem a 120 segundos. Portanto, isso aqui vai dar 1 ampere e não 60 amperes. Feito, gente? Então, quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo é o que a gente chama de intensidade da corrente elétrica. Vamos avançando. Aí tá, daí a gente aprendeu assim, né? Aí vai lá na prova, no dia, o cara vai lá e coloca um gráfico assim pra gente, ó. Daí ele fala, ó, tem uma corrente que está se comportando desta maneira aqui, ó, ao longo do tempo. Eu até vou botar uns valores aqui pra gente poder pensar mais fácil. Imagina que o cara vai lá no gráfico, coloca aqui um valor, sei lá, 5. Aí aqui ele coloca um valor 2, aqui, sei lá, ele coloca um valor 6 e pede. Calcule a quantidade de carga elétrica que atravessou a secção do condutor entre os tempos 2 segundos e 6 segundos. Nossa, agora lascou. Como é que eu vou descobrir isso? A gente aprendeu agora há pouco que a intensidade da corrente elétrica é dado por Q sobre T. Então, se eu quero descobrir a quantidade de carga que atravessou uma secção do condutor, eu faço I vezes T. E agora tá um mumu, né? Terminar esse problema aqui. Tá de barbada, ó. Porque quanto vale a corrente que atravessa esse condutor aqui? Bah, essa corrente aqui é uma corrente constante, vale 5. E para quanto tempo ele mandou avaliar isso? Ele mandou avaliar do tempo 2 até o tempo 6. Ou seja, por 4 segundos, que é a diferença entre esses tempos, né? Logo, a quantidade de carga elétrica que atravessa a secção nesse intervalo de tempo é de 20 coulombs. Resolvido o meu problema. Aí tá, a gente veio, estudou esse problema aqui no dia da aula e o cara na prova colocou daí este problema aqui. Já estava diferente esse anterior, né, em relação ao que a gente conversou ali. E agora esse aqui ficou mais diferente ainda. Aí tá, vamos supor que o cara pede agora. Calcule a quantidade de carga elétrica que atravessa esse condutor do tempo 0 até o tempo 8 segundos. Como é que eu vou fazer isso agora? Se eu tentar usar esta fórmula do Q igual a I vezes T, eu vou me assar no problema. Por que que eu vou me incomodar? Porque o tempo eu sei aqui, ó, o tempo está aqui embaixo, marcadinho para mim. O problema é informar a corrente nesse caso. Vejam que nesta primeira parte do meu problema, a minha corrente não se mantém constante. Ela está mudando de 0 até 5. Na segunda etapa, tudo bem, aqui ela se manteve constante e o problema é igual ao anterior, inclusive. Ó. Casualmente, eu botei os mesmos números. Ó. 5, 2 e 6 é o mesmo desenho aqui. E no finalzinho do meu problema, a corrente diminui de 5 para 0 nos últimos 2 segundos que a gente avaliou. E o cara pediu para eu calcular, então, a quantidade de carga elétrica nesses 8 segundos. Como que eu poderia ter achado esses 20, valor 20 aqui, olhando só para este pedaço aqui do gráfico? Ó. De onde é que saiu esses 20? Pá, esses 20 que eu coloquei ali, saiu de um produto desses 5 aqui, ó. Eu peguei esse 5, que é esse tamanho, e multipliquei por este 4, que é esse tamanho aqui. Então, eu multipliquei a base desse retângulo laranja pela altura dele. E quando eu multiplico a base e a altura, eu calculo a área da figura. Então, quando vocês encararem um problema como esse daqui, de gráfico, e desejarem calcular a intensidade da corrente elétrica, na verdade não, né? Estou calculando a quantidade de carga elétrica, eu faço a área da figura, a área sobre essa curva aqui, ó, que eu desenhei em preto, a área sobre ela. Neste gráfico aqui, a gente tem 3 pedaços, ó. A gente tem esse pedaço aqui, que está me dizendo que a corrente está se comportando de uma maneira. A gente tem este pedaço aqui, que ele está me dizendo que a corrente está se comportando de uma outra maneira, e a gente tem este pedaço aqui, em que a corrente está se comportando de uma outra maneira.
Eu vou calcular a área de cada etapa daquelas ali para poder descobrir a quantidade de carga elétrica neste condutor. Olha, nesta parte aqui de rosa, ó, eu tenho um triângulo de base 2 e altura 5. Vocês lembram como é calcular a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. 2 vezes 5, 10. Dividido por 2, 5. Vamos para a parte laranja agora, que é um retângulo de base 4 e altura 5. Essa conta eu já fiz, né, no problema anterior. Isso aqui vai dar 20. E o último pedacinho é um triângulo parecido com o primeiro, ó, só que ele está virado para o outro lado. Aqui vai dar 5 também. Então, a quantidade de carga que atravessou esta secção do condutor neste problema vale 5 mais 20 mais 5, portanto, 30 coulombs. Sor, eu precisava ter calculado o rosa mais o laranja mais o verde se eu conheço essa figura grandona? Essa figura grandona nada mais é do que um trapézio. Vocês lembram como é que calcula a área de um trapézio? A área de um trapézio é dada por base maior, que nessa figurinha a base maior está aqui, ó. Base maior, que é 8, mais base menor, que é esse pedacinho aqui, ó, e vale 4, vezes a altura dele, que é isso aqui, ó, e vale 5. Tudo isso aqui dividido por 2. Olha, ali dentro do parênteses tem 8 mais 4, que é 12, vezes 5 dividido por 2. 12 vezes 5 dividido por 2, 30. É o mesmo 30 que está ali, ó. Então, se vocês quisessem, ou se vocês quiserem sair pela figura grande, pode fazer também, certo? Então, aqui é como que a gente analisa a quantidade de carga elétrica que atravessa uma secção de um condutor em um problema em que a corrente varia ao longo do tempo. No exemplo anterior, a corrente era constante. Aqui é uma corrente variável. Certo, gente? Então, avançamos. Não sei se vocês querem printar essa tela aí, tá? Fiquem à vontade, não deixa eu correr mais rápido do que vocês aguentam. Vocês vão me falando aí. Se eu estiver muito ligeiro, vocês me avisem. Bom, mas o que que acontece quando uma corrente elétrica atravessa uma secção num condutor? Quais são as consequências disso? Quais são os efeitos da passagem dessa corrente elétrica? Bom, existem alguns efeitos que são importantes, e o principal deles, esse aqui, ó, tem que ser inesquecível, é chamado de efeito Joule. O efeito Joule, vocês percebem na casa de vocês em tudo aquilo que vocês ligam na tomada e que o propósito daquela energia elétrica, o propósito é convertê-la em calor. Exemplos: chapinha de cabelo, aquecedor, torradeira, chuveiro elétrico, forno elétrico, tudo que tem como função aquecer ligando na tomada ou quando circula a corrente elétrica, é o efeito Joule que está fazendo efeito aí, né? É o efeito Joule ou o efeito térmico também a gente pode chamar, certo? Esse é um dos efeitos, esse é muito importante. Outro efeito é o efeito luminoso. Nas lâmpadas, né, quando a corrente elétrica passa por um filamento, essa daqui especialmente, né? Essa daqui é uma lâmpada incandescente. Aqui no miolinho dela tem tipo uma molinha assim, ó. Aí quando a energia elétrica passa por esse filamento, ela aquece esse filamento e faz essa lâmpada brilhar, faz com que ela emita luz. Aqui são os dois efeitos, né? O térmico e o luminoso, mas a gente está avaliando só o luminoso. Lâmpadas como essa tinham um grande, nem vende mais, eu acho, no mercado, porque elas são ecologicamente incorretas hoje, né? A gente gasta muita energia para essa lâmpada funcionar, né? E existem lâmpadas bem mais econômicas, as lâmpadas frias, lâmpadas de LED, lâmpadas fluorescentes, essas daí são bem mais econômicas, né? Efeito magnético. Quando a gente entrar em eletromagnetismo, a gente vai falar que por onde passa uma corrente elétrica, na região em torno dela aparece uma região de influência com ímãs, que a gente vai chamar de campo magnético. Ímãs e materiais também ferromagnéticos, né? Também. Então seria o efeito magnético da corrente. Efeito químico, vocês já devem ter trabalhado nas aulas de química com cromagem, niquelação, pelo menos ouviram falar,
Isso tem a ver com corrente elétrica. E o efeito fisiológico, vulgo choque, né? Ninguém vai pedir na prova para vocês decorar essa tabela aí com esses valores e esses efeitos, né? Se o cara vai ter uma parada cardíaca, se ele vai ter contração muscular, vocês não têm que decorar nada, mas tem que saber entender, né? Depois de resolver um problema, por exemplo, pegar uma informação de corrente, levar para essa tabela aí e descobrir qual foi o efeito dessa corrente nesta pessoa. Então, o efeito fisiológico da corrente elétrica seria o choque. Chegamos no que eu falei para vocês, que era a ideia da resistência elétrica e as leis de Ohm. Como é o nome de cada pecinha dessas daqui que eu desenhei, ó? Eu tenho uma pecinha aqui, bem famosa, né, que vocês podem encontrar em qualquer circuitinho eletrônico em casa. Se quebrar um controle da TV, um carrinho de controle remoto, vocês vão ver uma pecinha como essa daqui, ó, que a gente chama de resistor. Resistor. E daqui a pouco a gente vai falar sobre essas cores que aparecem aqui do ladinho. Essas cores indicam qual é o valor desta resistência e da tolerância desta resistência. Aqui a gente tem um resistor padrão, né? Ele tem 3 linhas mais uma linha aqui na pontinha. E isso daqui tem dentro do chuveiro de casa, e que a gente costuma chamar isso daqui de resistência do chuveiro, mas na verdade é o resistor do chuveiro, né? Resistor. A resistência é o que isso aqui oferece. A peça se chama resistor. Mas na hora da gente resolver problemas de física, a gente não vai desenhar um bagulhinho desses aqui num circuitinho elétrico. Qual é o símbolo para um resistor em um circuito elétrico? O símbolo de resistor é esse carinha aqui, ó. E eu acho que fica fácil de entender, né, o porquê que ele vai oferecer uma resistência. Imagine que vocês são uma carguinha elétrica que estão correndo por aqui, ó. Aí vão acontecer aqui, atrapalhando aqui a passagem da corrente elétrica, depois vocês continuam para cá. Então, isso aqui é o símbolo de resistência em um circuito elétrico. Um resistor que vai oferecer resistência. Essa pecinha aí a gente vai trabalhar bastante depois com circuitos em série, paralelo. Vocês devem lembrar desses conceitos aí. O cara que vai falar para a gente sobre resistência, comportamento de condutores, é um cara chamado de George Simon Ohm. Esse cara viveu entre 1787 e 1854, só por curiosidade, tá? Ele estabeleceu uma matemática para para essas pecinhas, para esses dispositivos eletrônicos. Ó, um resistor é um dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica, como eu falei anteriormente, ora com a finalidade de transformar energia elétrica em calor, que era o efeito Joule que nós tratamos, ora com a finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito. Olha só, ora com a finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito. Eu posso controlar a corrente elétrica em um circuito mexendo na resistência que aquele circuito oferece. A gente falou anteriormente ali que quanto maior é a resistência que um circuito oferece, menor é a corrente elétrica que vai passar por ali. Bom, uma outra coisa importante é que para um resistor funcionar, eu vou ter que estabelecer nos seus terminais aqui, ó, uma DDP, uma diferença de potencial. A gente falou antes, né? Uma DDP faz com que apareça uma corrente elétrica por esse carinha aqui. Então, daqui a pouco a gente vai associar essas informações aí de resistência, DDP e corrente elétrica. As leis de Ohm que tratam disso. Alguns modelos de resistores aqui também, só por curiosidade, ó. Resistor de filme metálico carvão, resistor de fio nicromo, resistor de carvão aqui, mais um tipo, como é que ele é formado por dentro. Não precisa saber, isso aqui é só por curiosidade mesmo. Se um dia vocês pegarem uma pecinha dessas daqui na mão, não é uma bombinha, né? Isso aqui é um resistor. Ah, isso aqui eu vi nas aulas de física lá do professor. Então, resistor é o nome desse cara aqui. E como é que a gente faz para identificar o valor da resistência de um resistor? Pela peça, né? Olhando a peça. Nos problemas de física, o professor coloca ali em cima, né? Resistência do resistor 1, 20 ohms. O resistor 2 é tanto. Mas como é que eu faço para entender qual é a resistência de um resistor olhando para a peça? De novo, vocês não vão precisar decorar isso daqui, né? Isso daqui pode ser uma questão de Enem, talvez seria uma questão bem legal para o aluno pensar. Mas ele não precisa saber nada de física, não. Só tem que entender o que o cara está dizendo ali. Vejam que o resistor de cima, que eu já falei que era o resistor padrão, ele tem 4 linhas. Já o de baixo tem 5 linhas, cada um de uma cor diferente.
E como é que eu faço então para identificar quanto vale a resistência do resistor? Basta a gente acompanhar ali o valor de cada cor, né, associada a cada uma das colunas. Vamos pegar aqui o resistor de cima, que é o resistor padrão. O que que ele está me contando ali naquela situação? Ele está me dizendo o seguinte, ó, a primeira linha que aparece aqui, ó, é uma linha verde. E o que que significa a linha verde na primeira coluna? Bom, a linha verde significa um valor de quanto? 5, ó, 5. Vamos botar aqui um 5. A segunda linha é a linha azul. A linha azul quer dizer quanto? Quer dizer 6. A terceira linha, num resistor padrão, a gente vai correr para cá, ó, que é o multiplicador, estão vendo? E a linha amarela quer dizer vezes 10, portanto, vezes 10 vai ficar 560 quilo-ohm. Quilo-ohms. Então, a resistência desse resistor é de 560 quilo-ohms, 560 mil ohms. A última linha, a prateadinha aqui, ó, é a tolerância dele. E um prateadinho quer dizer que a tolerância é de mais ou menos 10%. Quer dizer que o meu resistor vai ter a resistência flutuando de 560 para 10% a mais ou 10% a menos. Isso é um tanto quanto perigoso, né? Se a gente for colocar isso aí, sei lá, num dispositivo eletrônico muito sensível, num computador ou algo assim. Uma flutuação na resistência causa uma flutuação na corrente, e uma corrente maior pode causar prejuízos, né? Pode estragar, danificar o circuito. Então, existem alguns resistores também que são resistores de precisão. As quatro linhas têm mais ou menos a mesma ideia desse daqui, ó. Primeira linha vermelha quer dizer o número 2. A segunda linha laranja quer dizer o número 3. A terceira linha roxinha aqui, ó, quer dizer número 7. Então já encontrei um número 237. A quarta linha desse daqui é o multiplicador, ó. E o multiplicador desse daqui é pretinho, quer dizer vezes 1, ó. Portanto, vezes 1 é ele mesmo, né? Ohm. E a tolerância desse cara aqui é marronzinho. É mais ou menos 1%. Então, aqui a gente consegue descobrir a resistência dos resistores olhando para o seu código de cores. Aqui do lado eu coloquei um exemplo, mas nem vamos discutir, né? Nem vamos parar aqui, já que a gente já resolveu esses dois casos aqui. Espero que eu tenha sido claro nessa explicação, né? Não é uma. Se o cara pedir para vocês analisarem um resistor numa prova, não tem nada de física aí, né? É só saber associar a cor a um número e colocar ali dentro. Fácil, né? Mas isso daí não tá livre, né, de cair no Enem. Questões desse tipo aparecem de montão, em que a habilidade mesmo é interpretar a tabela. Se vocês pegarem a matriz do Enem, a habilidade 17 fala justamente sobre interpretar gráficos, tabelas, textos discursivos, saber levantar, né, as informações desse tipo de, como é que eu posso, apresentação de um problema. Aí, foi. Como que a gente vai associar ou relacionar aqueles conceitos que eu falei para vocês de corrente elétrica, resistência e DDP? Então, a gente pode representar, ou pode pelo menos começar a entender com essa figurinha. Essa figurinha aqui é bem didática e ela aparece na internet aí em várias apresentações de professores. Olha, quem é o homem aqui que tem aqui? Ó? Tem um cara vestindo a camisetinha do homem. O homem é o cara que está esgoelando o circuitinho aqui e impedindo o ampere de passar. O ampere é a corrente elétrica. O ohm é a resistência elétrica. E o volt é o cara que está empurrando. Isso aqui seria a nossa DDP, né? A diferença de potencial. É ele que faz com que a corrente elétrica apareça no nosso circuitinho. Então agora a gente vai matematizar isso aqui, vai escrever uma relação entre essas três grandezas aí: resistência elétrica, DDP e intensidade da corrente elétrica. Quem faz essa relação aí é um cara chamado Ohm, comentamos anteriormente, e a partir da primeira lei de Ohm. O que que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm faz uma relação, como eu falei agora mesmo, entre a DDP, o I e o R. Desta forma, ó, o U nada mais é do que o produto de R e I. U é igual a R vezes I. U medido em volts, R medido em ohms, I medido em ampere. E aqui eu já deixei para vocês um resistor bastante interessante.
Vejam que aqui, ó, o U e o I se comportam de maneira proporcional um ao outro. Ou seja, o quanto um varia, o outro varia também. Esse tipo de resistor, em que o U e o I são diretamente proporcionais, independentemente dos valores de U e I, né, mantendo uma temperatura constante, é o que a gente chama de resistor ôhmico. Um resistor ôhmico é aquele em que a sua resistência não muda conforme mudam os valores de U e I. Então, aqui eu já tenho para vocês um resistor ôhmico. Isso daqui fala da primeira lei de Ohm, vai funcionar para qualquer resistor, mas aqui eu estou falando de um resistor específico chamado de resistor ôhmico. Como é que funciona esse cara? Deixa eu mostrar para vocês aqui a ideia. Imaginem que o valor desse U aqui, ó, seja 10 e que o valor desse I aqui seja 2. Aí ele poderia perguntar para vocês: aqui nesse pontinho vermelho, ou para esse par de informações, calcule o valor do R. Como é que vocês fariam? Ah, para o vermelhinho eu faria assim, ó. U é igual a R vezes I. Então, o nosso R vai valer 10 sobre 2, que é 5. Tá, mas e agora? E se ele perguntasse assim, ó, já que sabe fazer lá, gatão, resolve agora aqui, ó. Se aqui, por exemplo, vale 6, que número tu vai botar no U aqui agora? Que número que vai se encaixar aqui? Bom, como isso daqui é um resistor ôhmico, o valor do R neste ponto é igual ao valor do R nesse ponto. Então, se lá no meu pontinho vermelho a resistência valia 5 ohms, no meu pontinho verde a resistência também vai ser 5 ohms. E agora eu vou resolver. U é igual a R vezes I. O U agora vai dar 30 volts. Então aqui eu vou colocar 30. Olha que bacana, ó. O que que eu fiz com a corrente daqui para cá, ó? Era 2 virou 6, ou seja, eu multipliquei ela por 3. O que aconteceu com o U daqui para cá? A mesma coisa, também foi multiplicado por 3. Então as grandezas U e I são grandezas diretamente proporcionais. Se a gente trabalhar com resistores ôhmicos, essa razão, U por I, vai dar sempre o mesmo número. 10 por 2, 5, 30 por 6, 5, e assim vai indo. Se eu colocar, por exemplo, aqui o valor 5, que número que eu vou ter que botar aqui embaixo? Eu vou ter que botar 1, porque 1, que daqui para cá, ó, se eu quiser vir daqui para cá, eu vou dividir por 2. Então, daqui para cá, eu vou fazer a mesma coisa, vou dividir por 2. Então, o resistor ôhmico é esse resistor de resistência constante. Constante a resistência desse cara aí. Tá, Sori, se ele não é constante, como é que eu chamo ele? Aí eu chamo ele de não ôhmico. E como que é a cara de um resistor não ôhmico? É igual ao desenho da direita aqui, ó. Vejam que nesse desenho da esquerda, o U e o I crescem na mesma proporção. Isso aqui é uma equação de uma reta, né, que passa pelo zero, então os valores são proporcionais. Agora, já no meu desenho da esquerda, da direita, desculpe, olha só. Se eu pegar aqui, ó, nesta posição e avaliar, sei lá, um valor de I, para esse I, eu tenho um valor de U. Agora vamos pegar aqui, ó, que é quase o dobro, né, do valor do I na minha ideia aqui, ó. É quase o dobro do valor do I. Não vai dar o dobro do valor do U. Então quer dizer que esses dois não estão crescendo na mesma proporção. Isso aqui é um resistor não ôhmico, certo? Ôhmico é aquele em que a resistência é constante, não ôhmico é aquele em que a resistência varia e eu preciso calculá-la em cada ponto do meu problema. Ôhmico e não ôhmico são conceitos interessantes aí também que vocês precisam dominar. Vamos lá, vamos pegar algumas questões aqui para a gente dar uma espiada e ver como é que a gente pode aplicar esses modelos de resolução. A figura abaixo, essa questão da URGS de 2013, muito aluno bom tomou uma rasteira porque não entendeu, ou do dia a dia, né, as suas concepções alternativas levaram ao erro. A figura abaixo representa um dispositivo eletrônico D. Aqui está o nosso dispositivo eletrônico. Deixa eu pegar o lapisinho aqui para a gente escrever. Aqui está o nosso dispositivo eletrônico D.
conectada a uma bateria recarregável B que o põe em funcionamento. E é a corrente que vai passar por aqui, ó. A respeito desse sistema, considere as seguintes afirmações. É verdade que as cargas elétricas de I são consumidas ao atravessarem D? Bom, aqui tem uma palavra que o cara colocou, inclusive, entre aspas, que é para derrubar os guri, né? Botou ali um recarregável. Eu não sei, mas quando eu leio dessa maneira, eu entendo, ou eu penso que um aluno destreinado, despreparado, vai pensar que ao ligar o meu carregador, sei lá, quando eu ligo o meu carregador de celular na tomada para carregar o meu celular, parece que eu estou colocando cargas elétricas nele, né? Na verdade, não. As cargas elétricas elas já estão ali. O que a gente faz é energizar, digamos assim, essas cargas elétricas para que elas possam se movimentar de novo. É como se as cargas elétricas estivessem tomando café, como se fosse isso. Elas estão ali, só que elas estão com preguiça. Quando eu energizo, né, quando eu carrego o celular, eu estou dando energia para essas partículas refazerem os seus caminhos. Então é falso que as cargas elétricas são consumidas ao atravessarem D. É verdade que o processo de recarga não coloca cargas em B? Sim, não coloca. Recarregar o celular significa, por meio de processos químicos, eu reorganizar esse meu circuito e novamente conseguir energizar as minhas carguinhas elétricas. É verdade que toda carga elétrica que atravessa D, que é o meu circuitinho, origina-se na bateria? Claro que não. A bateria não cria cargas, ela não coloca cargas no circuito, ela apenas dá energia para essas cargas. Ela é o café da manhã das cargas. Então, são verdadeiras aqui apenas a número 2. Então, uma questãozinha interessante, não é difícil, mas tem que ter muita atenção nesse termo aqui, especialmente recarregável. A primeira lei de Ohm, então, como a gente comentou ali, ela relaciona os conceitos de U, R e I. E o que que faz a segunda lei de Ohm? Bom, imaginem o seguinte: eu tenho um fio de cobre aqui na minha mão e eu vou estabelecer uma corrente neste fio de cobre. Nós falamos agora há pouco que um fio de cobre é um material condutor. Mas será que os condutores não oferecem resistência alguma à passagem da corrente elétrica? Oferecem sim. Todo material oferece, por menor que seja, alguma resistência elétrica à passagem da corrente elétrica. Lá nos problemas de circuitos elétricos que vocês trabalhavam nas aulas, o professor falava assim, ó, um fio de cobre ideal. Daí o meu fio condutor ideal é aquele que não oferece resistência, mas ele não é um fio real, ele não é um fio da vida, ele é um fio da aula de física. Então, qualquer que seja o condutor, oferece resistência elétrica à passagem da corrente elétrica. E de que parâmetros geométricos depende essa resistência oferecida pelo meu condutor? A resistência elétrica, ó, a resistência elétrica R depende de quem? Desse L aqui no numerador, ó. O que que é o L no numerador? É o comprimento do fio. Entendam que quanto maior for o comprimento do fio, maior é a resistência que ele vai oferecer. Depende de quem também, ó. Depende deste A aqui, ó. O que que é o A? O A seria a área dessa secção aqui, ó, a bitola, a grossura do fio. Vejam que quanto maior é a área, menor é a resistência elétrica oferecida pelo fio. Área de secção, a gente pode chamar isso aqui, ó. Área de secção. Área de secção. Quanto maior é o comprimento, maior é a resistência. Essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a área, menor a resistência. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Mas ainda tem um carinha interessante aqui, ó. Isso aqui é uma letrinha grega chamada de Rho. O Rho seria a resistividade do material. Resistividade do material. Que diabos é isso, né? Se eu pegar fios de mesmas dimensões, um de cobre
e um de alumínio, estabelecer uma DDP nos terminais desses dois fios, as correntes que eu produzo ali não serão iguais. Por quê? Porque são materiais diferentes. Esta resistividade do material é uma característica do material. E reparem que quanto maior é a resistividade do material, maior é a resistência que ele vai oferecer à passagem da corrente elétrica. Aqui embaixo eu coloquei que lembre-se da relação entre área e raio. Porque se ele me falar que um fio tem o dobro da área do outro, as resistências vão ser uma metade do outro. Mas se ele me falar sobre o raio desse fio, o raio, R ao quadrado, ó, πr ao quadrado. Então, cuidado. Se ele informar para vocês o raio, vocês vão ter que calcular a partir do raio a área de secção deste condutor. Então, a segunda lei de Ohm é uma lei que analisa as características ou os parâmetros geométricos do meu condutor, né? Bem como o material do qual ele é feito. Segunda lei de Ohm. Olha, aqui desse quadro eu coloquei para vocês alguns materiais, né? Cobre, prata, ouro, alumínio, tungstênio e suas respectivas resistividades. A unidade de medida de resistividade é ohm vezes metro. Nesta tabela, não sei se vocês conseguem perceber isso, eu espero que sim, mas o valor da resistividade, ó, 10 na menos 8, 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 ó, o valor está aumentando, ó, de cima para baixo. Ó, 10 na menos 7 é maior do que isso, né? Então o valor está aumentando, ó, tá aumentando. E para cá ele ficou gigantesco, ó, 17, 10 na 9, 10 na 24. O que acontece aqui? O que que eu estou querendo mostrar para vocês nessa tabelinha aqui? Que existem materiais que têm resistividade bem pequena e materiais que têm resistividade bem grande. Materiais com o valor da resistividade pequena oferecem, digamos assim, baixa resistência à passagem da corrente. Sendo assim, a gente chama esses caras aqui de condutores. Os outros materiais que têm uma resistividade muito grande são péssimos condutores. E como é que a gente chama um péssimo condutor? A gente chama um péssimo condutor de isolante. Então, condutores isolantes. Vocês não precisam memorizar esses valores, tá? É só para vocês entenderem a ideia, né, ou o contexto do que eu estou trabalhando aqui. Quanto menor a resistividade, ó, melhor condutor é o meu material. Ó, já está quase terminando o nosso tempo aqui. Vamos resolver um probleminha só para a gente fechar o dia de hoje, tá? Vejam só. Dois fios cilíndricos de alumínio A e B, de igual diâmetro, possuem respectivamente 20 centímetros e 200 centímetros de comprimento. A razão entre as suas resistências elétricas é quanto? Olha, razão significa divisão entre as resistências elétricas do A e do B. Ele está me mandando fazer essa conta aqui, ó. Divida o RA pelo RB. Vocês vão ler aqui, não tem nada de R, ó. Não falou nada de resistência, mas ele falou o seguinte, ó, que esses caras têm comprimento, que vale 20 e vale 200. Ele falou o tipo de material, ele me falou que esses fios têm mesmo diâmetro. Sendo assim, já dá para identificar que é um problema que envolve a segunda lei de Ohm. E como é que a gente calcula, a partir da segunda lei de Ohm, as resistências dos fios A e B? Bom, a do A vai ser ρ do A, né? Vezes L do A, dividido por A do A. Já a do B vai ser ρ do B, vezes L do B, dividido por A do B. Como é que se divide frações, né? A gente pega a fração de cima e multiplica pela fração de baixo invertida. É assim que a gente aprende lá na escola. Tá, beleza. Cheguei até aqui, agora faz o quê, né? Bom, agora vamos analisar de novo o problema. O que que ele falou a respeito dos materiais, ó? Os dois fios eram de alumínio. Se os dois são de alumínio, esse valor é igual a esse, ó. O ρ é o mesmo. Então, se eu dividir um número por ele mesmo, vai dar 1. Ele também está me dizendo que os dois fios têm mesmo diâmetro.
Mesmo diâmetro quer dizer que eles vão ter a mesma área de secção. Então, esse valor é igual a esse valor. Cortei fora ali. O que que sobrou para eu fazer na real? Sobrou para eu dividir o LA pelo LB. E agora a gente está dentro da goleira já. É só empurrar e fazer o gol. Quanto é que é o LA? O comprimento do fio A é 20 centímetros. O comprimento do fio B é 200 centímetros. Isso aqui é a mesma coisa que um décimo. Portanto, 0,1. Então, tá ali a minha resposta para esse problema. 0,1. Beleza, pessoal? Conseguiram pegar aí a ideia de como é que faz esses probleminhas aqui? Eu espero que sim, né? Na semana que vem, a gente vai tratar de a parte da potência elétrica, a parte da energia elétrica consumida por um circuito ou uma parte de um circuitinho, e depois, posteriormente, a gente vai falar sobre associação de resistores. Então, a próxima aula é bastante importante, não percam, certo? Um beijo para vocês aí, uma boa semana e até a próxima terça-feira. Tchau, gente. Tchau, Arthur. Tchau, Eduarda. Tchau, Rodrigo.